Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma recapitalização da lição dos jovens. Com a gente, com o Joyce, com profundidade, com texto, com nós. Bom, eu estou aqui com meus amigos queridos, o Henrique e a Elisa. O Henrique do Mato Grosso do Sul, aqui do meu estado, a Elisa de São Paulo. É um maior prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, hoje o tema da lição é a lição 10. A Bíblia é mesmo confiável? Com o título. E antes da gente fazer a recapitulação e começar o contexto dessa lição, eu gostaria que o Henrique orasse para a gente. Vamos fazer uma oração então. Pai Celestial, nós te agradecemos pelas tuas bondades, pela tua misericórdia e pelo conhecimento que o Senhor nos dá. Nós rogamos ao Senhor que atue no nosso coração, na nossa mente, para que possamos desenvolver os traços de caráter que o Senhor deseja e imprime em nosso coração as lições que vamos recapitular aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, na parte da lição de domingo, o autor, ele diz assim: a sede existe para a água, a busca para a verdade. Essa frase expressa algo profundo, uma procura contínua por sentido. Ao longo da história, essa busca nos levou à filosofia, à ciência e à religião, todas tentando responder às perguntas da vida. Um exemplo marcante dessa sede por conhecimento foi a antiga Biblioteca de Alexandria, um dos centros intelectuais mais impressionantes da antiguidade. Fundada no terceiro século a.C. pelos reis ptolomaicos do Egito, ela reuniu entre 2.000 e 700.000 pergaminhos. Seu acervo inclui obras de Homero, Platão, Aristóteles, Arquimedes e entre outros. Contava também com a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego frequentemente citada no Novo Testamento. Essa busca pela verdade, refletida na variedade de obras da biblioteca, revela o desejo humano de compreender o sentido da vida. Textos como Bhagavad, eu não sei se falar essa palavra muito difícil, do hinduísmo, o Ancorão do islamismo, o Tripitaka do budismo, expressam visões religiosas distintas. Mas a Bíblia se destaca por sua coerência interna, base histórica confiável e, acima de tudo, pelo poder de transformar vidas. A Bíblia não é um livro comum, é uma coleção de 66 livros, escrito por cerca de 40 autores, ao longo de mais de 1.500 anos. Entre eles estão reis, pescadores, generais e fazendeiros, pessoas de origem diversas. Essa variedade, em vez de gerar confusão, enriquece o conteúdo. E o mais impressionante, todos os livros apontam para o mesmo propósito: o plano de Deus para salvar a humanidade. Então, nós vemos que a palavra de Deus é um livro que não é comum, não é um livro qualquer, não é um livro que você lê e, tudo bem, esqueci. Não, esse livro ele gera vida em nós. Mas vamos para a primeira pergunta, que diz assim: o que faz da Bíblia um livro diferente dos outros? O que você acha disso, amiga Elisa? Então, Bruninha, como você comentou, né, muito interessante, porque eu selecionei aqui 3 curiosidades, né, dentro do que a gente conversou, do que a gente já sabe, assim, né, que esse é um livro com mais de 40 autores, com as suas diferentes formas de linguagem, mas a mensagem central de todas essas pessoas é a mesma ao longo de mais de 1.500 anos. Então, isso eu acho que é incrível. As pessoas, não tem uma pessoa que ficou viajando na maionese, é todo mundo realmente de formas diferentes, contextos diferentes, de formas diferentes, sempre reiterando o amor de Deus pela humanidade. Enfim, por exemplo, a gente encontra. Vamos ver um exemplo especial disso. A gente tem a parte da história, então em Daniel a gente sabe o que Deus mostra pra gente, o que vai acontecer no futuro, tem a ligação com o Apocalipse. A gente tem os livros históricos também em relação à época dos juízes, como que aconteceu as coisas aqui no mundo. Então, Gênesis, a criação do mundo, a Arca de Noé. Cantares é um livro que a gente fala assim, nossa, mas Cantares, sim, por mais que seja um livro retratado com romance, ele é também o equivalente ao amor de Cristo pela sua igreja. Então você vê que sempre vai reiterando esses temas que são tão importantes. Além disso, é muito interessante porque se a gente for parar para pensar, quem morre por um livro? Não existe uma pessoa que vai morrer por um livro, mas milhares de pessoas já deram a sua vida em defesa da verdade. Então é uma mensagem muito forte. Não existe livro nenhum que a pessoa,
assim, falar assim, não, eu vou morrer por esse livro assim, dessa maneira, porque está escrito aqui, e não porque me disseram apenas, sabe? Então, a gente encontra isso muito na época dos mártires, né, que é interessante citar. E como você comentou no começo, eu acho que esse é o ponto, assim, é o ápice, é a parte mais linda, que pessoas tiveram suas vidas transformadas depois de lerem esses livros. Então, a gente encontra pessoas que eram, assim, pessoas que faziam mal para outras pessoas, que depois se tornam pessoas boas, literalmente, pessoas que aceitam a verdade dessa palavra. A gente encontra, né, até o caso, né, da mulher adúltera, a gente pode fazer um paralelo hoje, né, independentemente da sua situação hoje, Deus fala, vai, não peques mais. Quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo atua na sua vida, as pessoas têm as suas vidas transformadas, né? E não existe livro nenhum que proporciona essa transformação, né? Como a Bíblia. E eu acho muito legal também, Elisa, que essa lição ela vai trazer para nós uma conexão, ela cria uma conexão com Deus, né? Revela o Deus vivo. E, e isso é algo que nenhum outro livro faz, além de responder dúvidas e inquietações que a humanidade tem. Então ela tem uma origem divina e existe nela um poder transformador, né? E esse poder transformador ele não é como um livro de autoajuda ou um livro que motivador, mas é um livro que transforma a sua vida, é sobrenatural. As palavras ali elas são verdade. Você citou contexto histórico que é apresentado, né? Para mim o mais fantástico é o contexto profético. É você olhar dentro da profecia, a história se desenvolvendo, mesmo há muito tempo já sido escrita, as coisas acontecem da forma que devem acontecer. Então, não tem nada que refute, né, a veracidade da Bíblia, porque, de fato, tudo que ela falou se cumpriu e está se cumprindo. Então, a Bíblia ela é diferente de todos os outros livros, é muito raro, praticamente, bom, eu desconheço outros livros que vão falar coisas que ainda vão acontecer e realmente acontecem daquela maneira. Então, existe um contexto espiritual muito envolvido. E há uma conexão conecta o homem com o Criador de uma maneira tão maravilhosa que às vezes, né, você sente aquele vazio quando você está lendo a palavra de Deus, você entende Deus falando com você ali, aquilo dali te preenche como nenhum outro livro te preenche. Isso é fantástico. Amém. Isso é maravilhoso. Graças a Deus por sua palavra. E uma das experiências que eu acho muito interessante na Bíblia foi quando, depois da crucifixão de Jesus e sua ressurreição, ele estava caminhando com 2 discípulos que estavam bem tristes, né? E estavam caminhando rumo à sua casa. E Jesus chegou perto deles para falar com eles. Jesus foi explicando para eles a profecia, explicando aquilo que eles não tinham conhecimento. E eu acho muito interessante dessa história, que o mais toca em mim foi aquela parte que o coração deles ardia quando Jesus estava falando com ele. Que sensação deve ser essa? Maravilhosa, né? E eles não reconheceram Jesus porque seus olhos estavam como uma escama. E com isso, vamos para a nossa segunda pergunta, que diz assim: o que a experiência dos discípulos que caminhavam para Emaús nos mostra sobre voltar ao primeiro amor, em Apocalipse 2:4? E como viver essa experiência de ler, ouvir a palavra de Deus? Bom, sobre essa questão que você perguntou, Bruninho, eu vejo que é a necessidade da gente estar constantemente em comunhão com o Senhor e atento à sua palavra. Como é dito lá em Mateus 6,6, Deus chama a gente para a gente ter um encontro com Ele no secreto, né? E abrir a sua palavra, pedir para que o seu Santo Espírito possa nos habilitar para a gente entender a mensagem, que a gente possa realmente estar com o nosso coração aberto para ter essa transformação que Ele tanto quer fazer na gente. E eu acho legal, a experiência deles ali era que eles estavam ouvindo do próprio Cristo, né? Então, eram, eram assuntos pertinentes, era aquilo que fazia parte do dia a dia deles. Eles estavam tristes, né, por causa da morte de Cristo,
E aí aparece um homem, que é Cristo, falando com eles e explicando para eles aquilo que era a tristeza deles no momento. Então a gente percebe que aquilo que arde no coração é justamente as respostas das inquietações do presente. E isso só Cristo pode dar. Então, quando nós buscamos estudar a palavra de Deus, você perguntou, né, como viver essa experiência, você pedindo que o Espírito de Deus te guie no estudo da palavra de Deus, para que a palavra de Deus responda às questões que estão envolvidas no seu dia a dia. Porque às vezes a pessoa está vivendo um problema emocional e ela está estudando sobre profecia, um assunto distante, no seu devocional. E aquilo dali muitas vezes não vai responder para ela questões que é necessário. Então, permitir, né, que a palavra de Deus fale a você da forma, naquilo que você precisa atualmente. Né? O devocional ele deve ser constituído disso, né? Trazer respostas a inquietações que estão acontecendo no presente. Os estudos sistemáticos, sim, vão abranger muitos outros temas mais distantes e importantes, relevantes também para o tempo presente. Contudo, é o devocional ali que é esse momento de comunhão secreta, comunhão em particular que você tem com Cristo, e ele fala com você, você fala com ele, você desabafa e você encontra as respostas para aquelas questões que você tinha. E isso, quando você se depara com a palavra de Deus respondendo uma questão que você acabou de perguntar, ou que estava te trazendo ansiedade, tomar o jugo de Cristo, sabe? Que é manso e suave. Aí entra uma paz que excede todo o entendimento, né? Eu acredito que essa experiência ela é maravilhosa, a gente tem que experimentar mais disso. Amém. E é nessa comunhão que a gente consegue, né? Como o Henrique disse, a Elida disse. E a gente precisa entender que nós precisamos do Senhor a todo momento. E os discípulos estavam tristes, né? E eu acho muito interessante ter um texto do irmão White que fala que na tristeza, se a gente não sentisse tristeza, a gente não ia ter um encontro tão profundo com Cristo, com a necessidade que nós estávamos naquele momento. Então, às vezes é bom a tristeza, mesmo que seja ruim, mas é bom em certo sentido. E para que você possa entender mais um pouquinho a fundo desse capítulo, dessa história, vamos agora para a dica de Joyce. Bom, gente, a dica de Joyce está lá no Desejado de Todas as Nações, lá no capítulo 83, A Viagem para Emaús. Então, esse livro é muito especial, Desejado de Todas as Nações, e eu aconselho que você possa ler esse capítulo ou ouvir também lá no aplicativo, é muito bom. E é isso aí. Por que confiar na Bíblia? E para que? Quem ela aponta? Para que tenhamos sentido em nossa existência. Bom, como a gente conversou, né? Eu acredito que a transformação é um ponto que é o mais incrível sobre a Bíblia. E quem faz essa transformação é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus em nós. E eu acho isso incrível. Além disso, a gente tem comprovações históricas. Inclusive, se você ainda não foi, vá. Porque é muito legal. No MAB, que é um Museu de Arqueologia Bíblica, que está lá no NASP Engenheiro Coelho de São Paulo. E você consegue ver de uma forma muito clara, ver como que isso aconteceu realmente, sabe? Outra coisa incrível é que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E outra coisa, passou por tempos em que a Bíblia, as pessoas não tinham acesso, Bíblias eram queimadas, enfim. Hoje em dia ainda, né? Existem relatos sobrenaturais que aconteceram e acontecem com a palavra de Deus. Tipo, a pessoa... Eu não lembro que acontece que a gente ouve bastante, ainda mais quando tem alguma tragédia, infelizmente, né? Mas alguma coisa aconteceu e a Bíblia está intacta, a pessoa abre e as folhas estão intactas, enfim. Isso é incrível, é sobrenatural, né? Então, acho que isso é muito legal. E aí, sobre a questão, né, para quem que ela aponta? A mensagem central da Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. E como a gente diz, né, a Bíblia é a carta de amor de Deus para a gente. Então, ele conta, Deus, né, ele conta a história do mundo, como que surgiu o mal, seus seguidores, aqueles a quem ele deu a oportunidade de se voltarem para si, mas rejeitaram,
Então, aqui, por exemplo, né, aquelas pessoas que ele deu a oportunidade de se voltarem, mas rejeitaram, a gente encontra muitos casos. Caim é o primeiro caso em que ele, antes de realmente falar, não, Senhor, não quero mais saber, Deus foi até ele para conversar com ele. Então, a gente vê isso ao longo da história. Deus sempre tentando resgatar a humanidade. E fica a nossa decisão, né, se a gente vai querer isso ou não. Além disso, a gente tem a sua vinda para esse mundo, a sua morte, a sua ascensão e o que vai acontecer até a sua volta. E por meio disso, ele revela seu amor na sua palavra, o seu interesse, que eu acho que é a parte mais linda, o seu interesse de salvar a humanidade, o seu interesse de que a gente realmente não seja assim levado por engano, pelo mal, tudo que a gente precisa saber, a gente encontra na palavra de Deus e o direcionamento e os princípios fundamentais para a nossa vida. E eu acho legal essa pergunta, né? Por que confiar na Bíblia? E eu fiquei me perguntando, por que não confiar na Bíblia? Sendo que nós já temos tantos exemplos de pessoas que foram transformadas, que tiveram a sua vida, melhoraram os seus hábitos, o seu caráter, pessoas que tinham um caráter cruel, se tornaram pessoas confiáveis, pessoas mansas, né, que tiveram um encontro com Jesus. Por que não experimentar o mesmo? Por acaso a gente encontra histórias que são contrárias a isso, né? A arqueologia confirma, como você falou, a gente tem muitas provas, né, de que ela é verdadeira, do que o que fala nela realmente aconteceu. E cada ano que passa, uma nova revelação acontece. Às vezes, aquelas dúvidas, né? Mas fulano de tal realmente existiu, porque está na Bíblia, mas a gente não tem relato nenhum sobre ele na arqueologia. Aí passa o ano seguinte e aparece lá uma peça com o nome daquele personagem, daquele rei. Então, assim, a Bíblia tem muita coerência, né? Isso é muito interessante. E para mim me assusta o fato de que ela foi escrita por 40 autores que não se conheciam, muitos deles, todos eles, né? Não dava para conhecer todos, porque viveram em tempos diferentes, 1500 anos de diferença entre o primeiro e o último, e se conecta absurdamente. É algo que, assim, a mente humana, para compreender isso, ela se dilata. Você sente a sua mente indo além das capacidades para compreender quantas conexões existem na palavra de Deus e como ela é perfeita em todos os seus ensinamentos. Ou seja, não há ensinamentos contraditórios na palavra de Deus, né? Ela é a verdade e ela não mente com relação a isso. E outra, como já foi dito, né? Ela aponta para Cristo, ela revela a Deus na sua plenitude para nós. Então nós podemos conhecer o passado, olhar ainda para o futuro e conhecer e deslumbrar o caráter de Cristo, né? Isso é maravilhoso. Acredito que não existe algo mais poderoso do que isso deixado para nós. E por incrível que pareça, está em um livro, em folhas de papel, verdades tão preciosas e poderosas estão em folhas muitas vezes frágeis, né, para nos ensinar verdades tão fortes. Então, a gente tem que fazer uso, aproveitar, né, enquanto nós temos a liberdade e aprender, né? Isso faz muito sentido, né, para a gente. Com certeza. E muito obrigada pela colocação de vocês. E antes da gente encerrar, eu gostaria que você aí da telinha aí tivesse com a sua palavra, a Bíblia, e a gente pudesse ler e recapitular alguns versos que falam sobre essa verdade, né? Primeiro, João, capítulo 1 diz que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E lá em João, capítulo 17 fala assim: santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. E para finalizar, em Apocalipse 19, versículo 13, diz assim: e ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus.
Então, a palavra é a verdade. A palavra estava no princípio, desde o começo, sempre até o fim. E Deus criou tudo conforme a palavra. E o único que pode nos salvar é Cristo, e Ele é a palavra. Então, se apegando a essa palavra, a gente pode ser mais que vencedor e vencer este mundo. Pois esse mundo é cruel. Ele apresenta mentiras, falsidades, enganos, mas é só firmados na palavra de Deus que nós podemos avançar e confiar. E é ela que nos santifica para encontrarmos com o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. E eu acho muito interessante também tem não seria uma charge que fala que Deus criou o mundo, fez não que seja um jogo, né, o mundo, mas Deus criou um jogo e ele colocou o manual para nós que somos os que estamos nesse grande conflito, né? Então, que a gente possa confiar nessa palavra e não ser como os incrédulos, que não acreditam em algo que é tão poderoso para transformar as vidas, as nossas vidas, transforma a minha, a sua experiência, a nossa, é a que consta para a gente poder avançar. Então, que o Senhor possa te abençoar, que toda vez que você ler a palavra de Deus, seu coração possa arder novamente, voltar-se ao primeiro amor. E para a gente finalizar, eu gostaria que a minha amiga Elisa orasse para a gente. Oremos então, pessoal. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que o Senhor tão bondosamente nos dá de oportunidade para que a gente possa também se relacionar com o Senhor por meio dela. A gente pode aprender mais sobre quem o Senhor é, sobre a história desse mundo, sobre os seus planos, os seus desejos para a nossa vida, o que vai acontecer lá na frente. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou seu Filho para também nos ensinar como viver com essa palavra também. Nós te agradecemos e nós queremos te pedir, Pai, para que a gente não só ache bonito, mas que a gente também consiga aplicar isso na nossa vida e que a sua palavra esteja no nosso coração. Que o Santo Espírito possa nos moldar, nos guiar e transcrever as suas palavras em nós. Fique conosco, Pai, por favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de ler e viver a palavra dele.